Olá! Vocês já pensaram quais são as principais obras do Brasil? Não necessariamente em tamanho, mas no impacto que causaram ao país. Meu nome é Fernando Figueiredo e hoje nós iremos ver as 7 obras mais importantes do Brasil. Em sétimo lugar está o Porto de Salvador, estrutura fundamental para o desenvolvimento do Brasil, tendo ainda mais relevância quando a cidade de Salvador era capital federal, sendo nos primeiros séculos do período colonial brasileiro um dos locais mais movimentados das Américas. O Porto de Salvador remonta às primeiras décadas de 1800, aproximadamente 1816, e de tão importante ficou conhecido como Porto do Brasil. Ele está localizado em um ponto estratégico na geopolítica da costa brasileira, situado na Baía de Todos os Santos, um local central que dinamiza o tráfego portuário. O Porto de Salvador é protegido pelo Forte São Marcelo, ou Forte do Mar, o único em formato circular no Brasil, que fica a 300 metros da costa e teve como inspiração o Castelo de Santo Ângelo, na Itália, e a Torre de Bujo, em Portugal, que inclusive dariam ótimos vídeos, não é mesmo? Se você tem interesse e quer saber mais sobre essas obras em vídeos individuais, deixa aí sua opinião aqui nos comentários. Mas continuando, o Porto de Salvador nos dias atuais ainda é um dos principais portos do Brasil, muito importante para o escoamento de cargas comerciais, sendo interligados por rodovias e ferrovias que facilitam a movimentação comercial e o tráfego de suas cargas. Em sexto lugar está o Aeroporto Santos Dumont, que fica localizado na zona comercial do Rio de Janeiro e foi construído na década de 1930. O Aeroporto Santos Dumont foi o primeiro aeroporto civil no Brasil, pois à época no país só haviam aeroportos militares. Ele foi erguido em um aterro na Baía de Guanabara, o que lhe deu características marcantes, como pousar próximo ao mar e uma vista de tirar o fôlego do rio, a cidade maravilhosa. O local onde o aeroporto foi construído já funcionava um atracadouro para hidroaviões. Isso mesmo, os aviões tinham que pousar no mar, pois era a alternativa que existia. Esse local da Baía de Guanabara era conhecido como Ponta do Calabouço, região que foi aterrada e erguido o Aeroporto Santos Dumont, que durante suas primeiras décadas de funcionamento foi o principal aeroporto do Brasil e funcionava em sua capital, que ainda era o Rio de Janeiro. Essa obra, além de um marco para o Brasil devido à sua importância, ainda possui algumas características peculiares, como, por exemplo, parou seu funcionamento durante toda a Segunda Guerra Mundial e, por ser construído em um aterro na Baía de Guanabara, teve alguns problemas de infraestrutura, de patologias, etc. E no ano de 1998 sofreu um desastre, onde um incêndio destruiu parte do prédio. O aeroporto parou de funcionar por algum tempo, que inclusive esse fato estará numa playlist sobre os maiores desastres de obras no Brasil, que estará disponível aqui no canal. Na atualidade, o aeroporto Santos Dumont funciona para voos domésticos. É ele, por exemplo, que recebe os destinos da ponte aérea Rio-São Paulo. Ele deixou de receber voos internacionais porque foi construído na cidade do Rio de Janeiro o aeroporto do Galeão, pois os aeroportos atuais precisam de mais espaço e tendem a ser mais afastados dos centros urbanos por critérios de segurança, coisa que não ocorre com o aeroporto Santos Dumont. Porém, o primeiro aeroporto do Brasil é uma obra fantástica e foi o propulsor para o desenvolvimento aéreo do país. Por isso ele entrou aqui na nossa lista. Na quinta posição está a Ponte Presidente Costa e Silva, que leva o apelido de Ponte Rio-Niterói. Ela cruza a Baía de Guanabara, ligando justamente as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. E a ideia dessa obra remonta à década de 1870, ainda no período imperial brasileiro, onde o projeto foi pensado, porém deixado de lado devido às dificuldades de engenharia da época para construir algo nesse porte. Contudo, a necessidade continuou existindo, pois, só para se ter ideia, antes de sua construção, seria necessário andar aproximadamente 120 quilômetros de estrada ou usar barco, balsas, etc., para se fazer o trajeto entre essas duas cidades, que têm uma importante ligação comercial. Então, 100 anos depois da ideia inicial, nas décadas de 1960 e 1970, foi construída a obra com aproximadamente 13 quilômetros de extensão. Veja só a diferença. E como fica localizado na Baía de Guanabara, precisou-se de um vão livre de 300 metros para o tráfego de embarcações. Essa é a maior ponte em extensão da América Latina e também do Hemisfério Sul. Por curiosidade, a obra teve uma inauguração simbólica com a presença da Rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, que até hoje ocupa o
cargo em sua única visita ao Brasil no ano de 1968. Porém, a construção de fato foi concluída no ano de 1974, onde se deu sua inauguração. É uma construção realmente incrível e até hoje chama a atenção como uma das maiores obras do país. Na quarta colocação estão as rodovias federais, e elas estão nessa lista pois o Brasil é um país com dimensões continentais e as estradas são os principais meios de locomoção, tanto comercial quanto de pessoas. Diante disso, possui várias rodovias que têm milhares de quilômetros de extensão e que são obras de grande importância para o país. Então escolhemos duas das principais rodovias federais para representar as obras mais importantes já feitas no Brasil. A primeira delas é a rodovia longitudinal que cruza o Brasil na direção norte-sul, que é a BR-101, conhecida como Translitorânea, que leva esse nome por percorrer boa parte do litoral brasileiro, levando vários nomes ao longo de seu comprimento, como por exemplo a rodovia Rio Santos. O quilômetro zero da rodovia Translitorânea é na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, lugar também apelidado de Esquina do Brasil, por ser o local no mapa onde a linha geográfica do país muda de direção. A rodovia percorre 12 estados brasileiros e termina na cidade de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Já próxima à fronteira com o Uruguai, ela é a maior estrada do Brasil, com a extensão de aproximadamente 4.650 quilômetros. A segunda representante nessa lista é a rodovia transversal que cruza o Brasil na direção leste-oeste, a BR-230, conhecida como Transamazônica, nome que se dá pelo fato da rodovia cruzar os estados do Pará e do Amazonas, onde se localiza também parte da floresta amazônica. Tem seu quilômetro inicial na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba, e vai até o município de Lábrea, no estado do Amazonas. Tem uma extensão de aproximadamente 4.260 quilômetros e passa por 7 estados brasileiros. Porém, existe um trecho dessa obra que ainda não foi implementado, onde a transformaria na maior rodovia do país, com extensão total de aproximadamente 5.662 quilômetros e se estenderia até a cidade de Benjamin Constant, no Amazonas, fazendo fronteira com o Peru e ficando muito próximo à fronteira com a Colômbia. Uma observação é que essas duas rodovias estão entre as maiores do país e ambas possuem trechos que ainda não estão pavimentados. Especificamente a Transamazônica sofre com esse fator, principalmente nos estados do Pará e do Amazonas, devido à grande quantidade de chuvas durante o ano, onde a rodovia fica muitas vezes intrafegável. Porém, são obras importantes e que mostram como o Brasil é imenso. Abrindo nosso pódio, na terceira posição está a usina hidrelétrica Itaipu Binacional, que fica no município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Ela está localizada na fronteira entre dois países, o Brasil e o Paraguai, e foi financiada pelos dois. A hidrelétrica de Itaipu levou 7 anos para ser concluída, entre os anos de 1975 e 1982. É uma obra de fato faraônica, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, atrás apenas da hidrelétrica de Três Gargantas na China, que é imensa e nem pode funcionar 100% devido à sua grandeza. Inclusive, comenta aí se você tem interesse de também ver essa obra aqui no canal. Mas voltando à hidrelétrica de Itaipu, ela utiliza as águas do rio Paraná para a geração de energia e o termo Itaipu é uma palavra indígena que significa barulho das águas por conta de uma ilha que existia no local onde hoje funciona a barragem. E para se ter noção das dimensões dessa obra, foram produzidos 2,5 milhões de metros cúbicos de concreto armado. E o que de fato isso significa? Significa que é concreto suficiente para construir aproximadamente 210 estádios do Maracanã e aço usado no concreto suficiente para produzir aproximadamente 310 estruturas como as da Torre Eiffel, de Paris. A hidrelétrica é tão importante que na época de sua construção, a cidade de Foz do Iguaçu possuía aproximadamente apenas 20 mil habitantes. Hoje a cidade tem mais de 250 mil moradores e Itaipu Binacional representa cerca de 17% da energia elétrica produzida no Brasil e cerca de 75% da energia que abastece o Paraguai. Vocês imaginavam que essa obra tinha essa grandeza e era tão impressionante assim? Na segunda posição, temos a transposição do Rio São Francisco, que tem como nome oficial
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, onde quer dizer basicamente que abrange o norte da região Nordeste, especificamente o sertão dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Essa construção é uma mega obra que possui aproximadamente impressionantes 700 quilômetros de canais que desviam parte das águas do Rio São Francisco. É uma obra tão importante devido aos rigorosos períodos de seca no sertão do Nordeste, que fazem parte da história do Brasil e é um problema cíclico. De períodos em períodos a seca prolongada retorna. Por isso, esse projeto foi pensado em vários momentos da história do país, desde o período imperial até vários governos da República. A obra da transposição do Rio São Francisco era um tema debatido sempre que haviam secas prolongadas no Nordeste, até que no ano de 2009 a obra foi iniciada. E em 2018 começou a entrar em operação alguns pontos, sendo intensificada a entrega das etapas até o ano de 2022, onde continuam sendo elaborados projetos para ramificar e para aumentar o alcance das águas do São Francisco, que carinhosamente é apelidado de Velho Chico. E em primeiro lugar, temos uma cidade, isso mesmo, a cidade de Brasília, que fica no Distrito Federal, que também é capa desse vídeo. E para entender isso, temos que saber que o Brasil já havia possuído duas outras capitais, a cidade de Salvador e depois a cidade do Rio de Janeiro. Porém, era essencial uma cidade planejada para ser a capital do país, e a ideia foi de interiorizar o Brasil e centralizá-lo na capital federal. Por isso, o local onde fica Brasília representa um ponto médio geográfico na federação. Nesse caso, a obra mais importante do Brasil não é uma única construção, mas sim um conjunto delas, e ficou em primeiro lugar porque suas obras individuais já estariam entre as maiores do país, edifícios, praças, capelas, pontes, entre outros. Mas além disso, existe a importância de ter uma capital federal construída para nela serem tomadas as decisões mais importantes do Brasil. O local do plano piloto, que remete ao desenho da cidade de Brasília, foi fixado já na Constituição Federal do ano de 1891, o que mudaria a capital do Brasil pela terceira vez. A cidade de Brasília foi projetada dentro do estado de Goiás e sua construção teve início no ano de 1956 e a inauguração no ano de 1960. Inicialmente planejada para abrigar os representantes dos poderes da administração pública federal, a cidade comportaria até 500 mil habitantes, tendo na atualidade aproximadamente 3 milhões de habitantes, número bem além do que se previu. A construção de Brasília ainda mostrou ao mundo 4 gênios da arquitetura e da engenharia civil, os arquitetos e urbanistas Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e os engenheiros civis Joaquim Cardoso e José Carlos Susequinde, além de outros profissionais e empresas que ganharam destaque e notoriedade internacional. E algumas das principais obras de Brasília são a Catedral Metropolitana, o Templo da Boa Vontade, a Ponte JK e o Palácio do Planalto, entre tantas outras, e cada uma delas com certeza daria um vídeo e até mesmo uma playlist com as obras da capital. E se você tem alguma preferida, deixa aí nos comentários para que ela possa aparecer aqui no canal.